O cinema tem mais tempo, dependendo dos problemas ou da dificuldade que o filme apresenta, ele muitas vezes ele tem que ver mais de 2 vezes o filme, 3, 4. Depende sim do tempo que você tem necessário para fazer. Agora também depende muito do profissional, porque é tudo assim, entendeu? Você sempre vai ter um limite de tempo, você sempre vai ter limites para se fazer alguma coisa, né? Na maioria das vezes, e hoje em dia, na dinâmica que a gente tem, ninguém, por mais genial que possa ser, tem 3 meses para resolver qualquer coisa, porque não tem esse controle. Em 3 meses tem que resolver o filme inteiro. Não, sim, sem dúvida, né? Quer dizer, em 3 meses se faz um filme, só faz uma produção cinematográfica na maioria das vezes. Então tem esse paralelo que corre ali e essa dicotomia, né? Entre o tempo que você tem para realizar o seu trabalho e a vontade ou a função de realizá-lo bem. Isso também nunca pode ser desculpa para dizer, era para televisão, então não deu para fazer direito. Engraçado que eu sempre detestei as pessoas. Esse filme é pra emissora tal. Antigamente, pra emissora tal. Eu olhava, como assim? Então não pode dublar mal? Não, né? No caso de série, teve agora RuPaul no Multishow, né? Foi um trabalho suado, até foi uma dublagem assim maravilhosa. E mesmo quando ia para estúdio, o dublador lá queria botar um caco, alguma coisa, um vocabulário engraçado e ia. Oi, minhas queridas, cheguei! Tem outras drags aqui? Acho que sou só eu. Geralmente o cinema tem um cuidado maior com o tipo de adaptação que você vai fazer. Porque o cliente está lá, digamos, mais incisivamente, tomando conta da sua tradução. Mãe! Estamos em alerta aqui! Eu quase matei a senhora, caramba! Vê se se toca, pelo amor de Deus! A opressão do lado sombrio caiu sobre nós. Iniciada, a guerra clônica está. Geralmente tem mais tempo, tá? Porque a gente começa a trabalhar com versões preliminares dos filmes. Chega a versão P1, P2, P3, tem gente P8. Pseudo final. Pseudo final. Então dá tempo de você ir trabalhando com essas versões, mesmo que você não grave na primeira, já você começa a tradução na primeira. O ator tem mais tempo para ensaiar cada loop. Tudo tem um pouco mais de calma, porque tudo é mais elaborado. Se pensa muito na qualidade. Não que no filme para televisão não se pense na qualidade, mas o ritmo é bem diferente. Às vezes em uma semana entre chegar uma versão e outra, você já pensou numa solução diferente, que acontece muitas vezes. A gente às vezes vai dublar alguma coisa, não tem uma solução legal, a gente dubla, no que a gente sai do estúdio a gente fica, caramba, podia ter colocado aquilo. Só que com o ritmo de TV não dá muito tempo. Quando a gente estava trabalhando no Hobbit, eu fiz a tradução para a dublagem. Só que eu trabalhei junto com a tradutora para a legenda. E ela aproveitava muitas coisas que eu tinha usado na tradução para a legenda também. E teve um que a gente tinha colocado na dublagem, que ela usou também, e que foi justamente no último filme, que foi a Fadinha da Floresta. Fala Woodland Sprites, só que era Woodland Sprites no sentido só de um silfo, algum ser da floresta e tal. E aí eu vendo aquilo e pensando, Fadinha da Floresta é muito bom. Ia ficar legal alguma coisa dessa, não o Fadinha no sentido feminino, não, Fadinha no sentido de suave, de fofinho, de infantil, sabe? E a gente foi e colocou isso, vamos colocar, então, eles chamam dele de Fadinha da Floresta. Eu coloquei e quando eu fui assistir o filme, foi até na Comic Con, na pré-estreia, e no que ele falou de Fadinha da Floresta, o público veio abaixo com o que estava escrito Fadinha da Floresta. E vi um monte de gente falando depois, e eu vi, que legal, foi uma coisa que eu tinha pensado para dublagem, que a tradutora da legenda gostou, usou na legenda e ficou. Eu não vou recuar perante um elfo, principalmente perante essa Fadinha da Floresta. Ele só deseja desgraça para o meu povo. Star Wars é complicado porque é um universo delicioso, criativo, rico e os nomes também acompanham essa criatividade. Então, eu sempre falo que deve ter um brasileiro lá assessorando o George Lucas para criar os nomes. Eu vou ter que falar os nomes, vou falar os nomes em inglês, né?
temos o Conde Dooku, temos o planeta Utapau, temos o mestre Sifo Dyas, o mestre Bola Ropal, o capitão o Tenente Panaca. E o pessoal de Star Wars mandou uma planilha pra gente em Excel que a gente podia traduzir e fazer o back translation, quer dizer, você traduz e explica a sua tradução, e se tiver algum nome cursed word, né, algum nome pesado, você pode explicar. E na época foi engraçado, a Delarte me chamou para eu explicar por que não poderia ser aquele nome, Dooku, por exemplo. Aí a gente explicou, Conde Dooku, count from the S. Dooku, desculpe. Mestre Sifo Dyas, Master Fuck himself. E a resposta da Lucasfilm foi engraçadíssima, porque eles responderam assim, não, por favor, mudem os nomes, não queremos arruinar a franquia do senhor George Lucas. Eles riram, eles acharam engraçado. Por favor, diga a seu mestre Sifo Dyas que seu pedido será entregue a tempo. Me desculpe, mestre... Mestre Jedi Sifo Dyas ainda é o líder do Conselho Jedi, não é verdade? Achei que o Conde Dooku estivesse por trás disso. Ele é um idealista político, não um assassino. Caso não saiba, milady, o Conde Dooku já foi um Jedi. A diferença, talvez, não seja tão grande nesse sentido de cliente tomando conta, mas eu diria que na TV tem um controle um pouco menor do que no cinema. Tem uma média geral assim que eu adoto, eu diria que umas 8 horas de tradução. Tá? Umas 8 a 10 horas de tradução, dependendo da complexidade do filme. Eu estou dizendo de um filme normal, que não haja muita pesquisa, que não seja um filme, por exemplo, médico, ou com termos de submarino, entendeu? Específicos que você ainda vai ter um tempo maior de pesquisa, né? Que hoje em dia também se torna mais dinâmica por conta da internet. Mas também que se torna dinâmica, mas perigosa. Você tem que filtrar muito o que você lê e ouve na internet. Então, vamos dizer aí, 8 a 10 horas para tradução em si, e depois 40 para adaptação. Depende do filme, né? Depende muito. Clone Wars, um Star Wars Clone Wars. Eu acho que dura 20 minutos cada episódio. Eu acho que 2 horas, mais ou menos. Sim, depende também da minha familiaridade com o produto. Lincoln ou Spielberg? Um filme tipo assim, aí é complicado, né? Eu tô traduzindo um filme agora que tem trechos do livro Guerra e Paz. Tô procurando várias traduções diferentes que já existam do livro, que façam sentido ali no filme, que não fiquem pesados e tal. Lembra do filme Watchmen? Eu retraduzi o filme todo. Ele veio com a tradução, tava legal e tudo, mas eu peguei todos os meus quadrinhos, eu peguei meus quadrinhos dos anos 80, de 87, 88, porque o público brasileiro está muito acostumado com aquela tradução. E aí eu fiquei comparando aquela tradução, a tradução nova, eu coloquei coisa minha, vi sincronismo. Eu cheguei a dormir todo dia, quase 4 da manhã, com esse filme, que tinha um prazo para fazer. Teve no Hobbit também, a gente trabalhou junto. No Hobbit. O Guilherme dirigiu. E eu lembro especificamente a parte das charadas. Do Gollum. Das cenas do Bilbo com o Smaug. Eu estava com o livro e ficava procurando no livro aquele trecho para tentar colocar o mais próximo possível, em respeito às pessoas que leram o livro e que tinham aquilo que é a única referência que as pessoas tinham na cabeça desse filme. O que é que tem raízes misteriosas? Is taller than trees, up it goes. Mas não cresce nem decresce. A montanha? Olha, eu costumo traduzir, primeiro eu assisto o material todo, depois eu traduzo só baseado no script. Eu faço a mesma coisa. E aí depois eu pego e aí vou com o vídeo conferindo aquela minha tradução. A mesma coisa. Muitas vezes tem que mudar o texto inteiro, às vezes eu tava na cabeça que o personagem tinha falado de tal jeito, com tal intenção, depois quando eu vejo de novo, não era essa, eu mudo. E é nesse momento em que eu vou tentando ajustar tamanho da fala, labial e tudo mais. Aí eu consigo ficar mais concentrado assim no vídeo, quando eu tô só com o vídeo e o texto que eu produzi. Aí já não uso mais o material original. Trabalhar enquanto flui, dentro de um tempo, né? Porque, por exemplo, essas 40 horas de adaptação, às vezes eu tenho uma semana para fazer, às vezes eu não tenho. Eu fiz aqui Ratatouille, eu comprei trocentos livros de culinária, então o que eu faço? Eu pego aquele livro, vejo o nome de um prato, de um utensílio, de não sei o quê,
e coloco ali, para não falar besteira, entendeu? Saladas compostas e 3 filés. Preparando 2 salmões grelhados. 3 filés, já confirmei. Essas 40 horas foram reduzidas a 40, na verdade. Porque no início desse meu processo, eu demorava 2 semanas para fazer, 80. Eu sempre dou esse exemplo que eu nunca traduzo again para de novo. Porque eu não vou botar um monte de ovo na minha boca para falar again. Então eu falo outra vez. Que ainda tem uma fricativa aqui no meio, mas pelo menos faz assim. Dá para falar assim, vamos fazer isso outra vez? Mas não dá para fazer assim, vamos fazer isso de novo. Não dá. Tem termos que só pelo texto original não tem como saber. Tipo, come on. Você não sabe se é um come on tipo vem cá, é um come on tipo qual é. Qual é? Pode ser vários. Então uma coisa que eu faço como estratégia também, quando eu estou traduzindo, e se eu já tenho qualquer dúvida em algum termo, depois eu vou conferir, é claro, eu pego aquele termo e coloco em negrito, eu coloco em vermelho no texto, para saber que quando chegar no vídeo eu tenho que prestar muito mais atenção naquele termo dali. A minha estratégia é o seguinte, continuar arrumando a casa e deixa aquele canto ali que está mais difícil da sujeira sair. Aquilo ali já está na minha cabeça, senão eu já joguei ali um Veja, um negócio, um produto qualquer ali. Deixa o cérebro trabalhar sozinho. Exatamente, e vamos em frente. Ótimo quando o tradutor se junta com o diretor para fazer um projeto, assim, junta com o diretor, vamos ver o filme, acompanhar com a tradução, para ver novas ideias, para ver sincronismo, para ver, entendeu? A adaptação. Então o tradutor, junto com o diretor, é fundamental para o sucesso de uma boa dublagem. A pessoa que só traduz, né, ela tem uma visão muito micro do que é, né? Ela assiste ao filme ou à série e traduz. Sem maiores preocupações, que aquilo vai ser encaixado naquela labial daquele ator por vários atores, que aquilo vai ser dublado e vai passar na televisão durante 25 anos, porque vai reprisar. A pessoa que só traduz não costuma ter esse tipo de preocupação. Me facilita um pouco porque por eu dublar, eu já tenho esse recurso de métrica, de escolha de palavras, que palavras a gente está mais acostumado a falar no estúdio, que palavras a gente abomina mais. Ser dublador, no caso, é você ter essa intimidade maior com o processo. Ser dublador não é um pré-requisito para você ser tradutor, sabe? Ele ajuda muito. Quando o tradutor é tradutor para dublagem, a cabeça deles, né, já faz, já abre mais pouquinho. Tem uma responsabilidade maior, um comprometimento maior. Então, assim, o meu trabalho de tradutor é facilitado pelo fato de eu ser dublador. Quando o cara, a pessoa, a mulher, é tradutora e dubladora, e às vezes até dirige, nossa, aí o que era assim fica... E eu acho que ser tradutor, pelo menos, tem me ajudado na direção também. Sabe, às vezes de colocar e de você ter uma ideia nova. Poxa, se os tradutores, não sei o que o Sérgio acha, pudessem fazer curso de dublagem, ou pelo menos experimentarem dublar para sentir como é que é. Eu acho que todo tradutor deveria obrigatoriamente ter um curso de dublagem. Ele entenderia melhor quando o dublador e o diretor reclamam que não tinham uma labial para determinados takes, tem aquela labial enorme, aquele ar, aquela boca de ar. Perceber a dificuldade, que é quando você chega, você faz uma tradução, coloca uma frase, chega na hora de gravar, aquela frase não cabe. Então, uma coisa é você fala para o tradutor, as frases estão ficando grandes. Ele, tá, beleza. Outra coisa é quando o tradutor entende como é que funciona o processo, vai tentar dublar aquela frase e essa aqui tá enorme, tem que diminuir. Ele mesmo já sente isso, naturalmente. Não escreveu uma cláusula no nosso acordo de relacionamento proibindo cirurgias cosméticas, a não ser que o propósito fosse virar um Klingon. É imensa. Tá, deixa eu cortar ali. Não vai dar pra falar, não. Cosméticos, exceto para se parecer, para virar Klingon. Exceto para virar Klingon. Isso, acho que é o que dá mesmo. A gente teve que alterar porque era uma frase enorme. Em nosso acordo de relacionamento proibindo cirurgias cosméticas, a não ser que o propósito fosse parecer com um Klingon. Não cabia, então a gente teve que deixar, né? Era legal deixar acordo de relacionamento proibindo cirurgias cosméticas, era uma informação importante. Não dava para mudar, tirar o relacionamento, que é uma palavra grande, mas não dava para mudar porque tinha que deixar claro que era um acordo de relacionamento. E aí o que dava para mudar? A não ser que o propósito fosse parecer, a não ser que fosse para parecer um Klingon, para virar um Klingon, enfim. Virar também mais rápido do que parecer, e aí a gente faz a adaptação.
em função do tempo mesmo. Existem muitas. Os recursos hoje em dia são muito maiores, né? Vamos por baixo falar só da internet, vamos falar só disso. Acessibilidade e tal. Que é interessante isso, né? Você fala da internet, porque antigamente, né, a Tereza, lá desse vídeo, né, estava falando que o tradutor ia no local, ia lá na Marinha, por favor, alguém pode me dar a informação, porque não tinha acesso a nada. Naquela época, o filme chegava, o conhecimento que se tinha do filme era aquilo que se via no filme. Acabou. Dependendo do ator, né? Quando ele é um bom ator, tem certos dubladores que são fantásticos, são conhecidos até pelos cacos. Vou citar Mário Monjardim. Eu lembro que teve um filme, uma animação, e eram os bichinhos, e aí tinha uma hora que esses bichinhos iam atravessar a rua. E era até o Monjardim que estava dirigindo. Que perigo. E aí tinha um letreiro, e ele foi fazer a legenda junto da gente. Aí ele chegou, aí falou, não atravesse. Pode atravessar agora. e a gente caiu na gargalhada e tal, e valeu, e ficou valendo. Hoje isso não passaria. Se não me engano foi o Domício, nos desenhos antigos, nossa, ele fez uma coisa sensacional, que foi legenda interpretada. Quando aparecia um hospital, ele fez assim, hospital, lanchonete, casa de massagem. Ele interpretava todas as legendas. Eu encontrei com ele, Domício, por quê? Ah, meu filho, porque o desenho era chato, era enfadonho. Eu sou o Fricazoide, mulher! Acho melhor a gente sair daqui. O cara de Siri não me assusta, eu já vi piores. Ai, tem catarro na minha mão! Fricazoide, né? Meu próprio Fricazoide, que foi... Eu mudei tudo no texto. E eu acho que assim, acho que o cliente realmente não revisou, não viu, porque eu botei cada coisa. Boa tarde. Aqui é o Capitão Kirk, quer dizer, Fricazoide. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para lhes dar as boas-vindas. O nosso avião porreta, chacoalha, balança, mas vai e não cai. Tá na hora da pamonha! Eu consegui sair daqui, vai ser o diabo mascando mariola! Tinha menos participação do cliente antigamente. Hoje em dia ele está muito mais presente. Tinha um personagem lá, Festus, chamado Festus, que o tradutor encontrava, que é o Maurício Seixas que traduzia, e ele encontrava muita dificuldade em entender. Então ele botava assim, Festus fala. E aí eu, de acordo com a cena, Matt, se eu soubesse que essa porcaria não tinha vindo, então de acordo com a cena eu ia ali metendo os cacos ali, ia fazendo caco não, eu ia inventando o texto ali, na hora lá, né? Isso é uma coisa que tinha antes, é uma liberdade que tinha antes, que hoje já não tem mais. A adaptação é tudo, né? Não teria a menor graça se nós pegássemos a tradução literal e falássemos. A adaptação é importante exatamente para que você tenha um trabalho técnico que esteja à altura de um trabalho artístico. Entender que, milimetricamente, que o trabalho técnico é tão importante quanto o artístico. Você não está criando uma obra, você está vertendo uma obra para uma outra língua. Os bons, os melhores tradutores, para mim, hoje, são os que também dublam, ou os que entendem perfeitamente os problemas que chegam até uma bancada, ou seja, até um estúdio, quando uma tradução não é feita, bem feita. Ela faz com que a suspensão da crença, como se diz, né? Você acredita que aquilo não é um filme, realmente. Ela pode fazer isso. E você pode ver um filme no original e depois você vê um filme dublado e você vai sentir saudade daquela dublagem porque aquela dublagem foi tão rica, tão... Você fala assim, viva, que você nem percebia que estava sendo dublado. O filme A Entrevista ficou sensacional. Você não consegue ver aquele filme no original, porque a gente colocou tanta, desculpe o palavreado, tanta, perdão, putaria, mas tanta coisa engraçada, a gente aproximou tanto aquilo, que parece que eles estão vivos. São dois brasileiros. E perguntei como era ser da porra da terceira idade. Só se fode de verdade. Caralho! Foda-se, árvore! Deu fim da picada. Tu tá fudido comigo depois disso. Assim que matar esse filho da puta, acabou entre nós. Mas vai ter que matar esse puto! A gente vê justamente isso, quando a adaptação tá legal, que a gente às vezes não percebe que tá dublado. A gente não nota a diferença, não tem aquela estranheza de aquela voz
não é a voz original. Quando você vê aquele texto que está fluindo, que é exatamente como a gente fala e tudo mais, aí que a gente vê que é uma boa adaptação, e isso aproxima muito mais as pessoas do filme. Quem é você? Ninguém. Um primo distante, o sobrinho de minha tia em 2º grau. Uma bela voz para o canto, porém, eu duplo. Puxa, Johnny. Bom dia, Ed. Bom dia. Que bom ver que você tá bem, cara. Me diz que ficou esperto e matou aquela cadela falsa. Essa cadela falsa? Rodeei seu cabelo, chupou limão, jaburu, jabucreia, jaburanga e já sei, você tem grande personalidade. A boa adaptação vai fazer com que o público se aproxime mais e que, mesmo em casos onde ele seja obrigado a assistir dublado, que aquela pessoa que não gosta de dublagem não fique incomodada vendo aquele material e que até goste. O que a gente eu já vi muita gente dizer, pô, odeio dublagem, mas aquele filme ficou tão legal, ficou tão engraçado. Sabe? Então, isso é o resultado de uma boa adaptação. Também essa adaptação é necessária para que ela se adapte a essa língua também, né? Sim. Como aquelas coisas que a gente já falou, de repente, que prazer revê-lo, se é uma tradução ao pé da letra, mas que não encaixa com aquele personagem que é moderno, que é... Ou é uma criança. Né? Ou é uma criança. Tem que soar natural para as pessoas que estão assistindo. A adaptação ela tá ali para isso, para te dar meios para alcançar aquele público. Então, assim, a adaptação é primordial. Sem ela, não existe dublagem. Sem ela, não existe entendimento. Sem ela, não existe versão brasileira. Então, inclusive, sobre isso, eu tenho uma quadrinha do Mário Lago. O Mário Lago é que dizia uma quadrinha. Dá-me um beijo, e ela me disse. E eu nunca mais voltei lá. Quem fala dá-me, não ama. Quem ama, fala me dá. Por hoje é só, pessoal. Você vai aumentar o calor assim, menino. Muito facilitado pela experiência que eu adquiri. Foi mal, gente. Eu sabia que ele ia fazer isso. Eu sabia que ele ia fazer. Eu botava sotaque de todos os lugares do país. Esse foi o Garcia Júnior, trollando a gente. Mosquito. Eu vou citar, até fazendo uma homenagem, falando em tradução, do passado, que não havia tantos recursos técnicos como nós temos hoje, não é? E eu quero citar Thelmo de Avelar, que era dublador. Quer dizer, essa coisa do tradutor ser dublador, como desde antigamente já tinha uma grande influência. O Thelmo de Avelar, para mim, foi um dos melhores tradutores de dublagem. Eu não sei se ele traduzia para outras coisas. Eu o conheci como um grande dublador fazendo galãs. Eu conheci ele muito novo, um grande galã da dublagem e tradutor. Depois ele parou de dublar e se dedicou apenas à tradução, né? Ele dominava muito bem o inglês, o francês e um pouco de alemão, porque ele é de descendência alemã, né? E o Thelmo às vezes contava naquele jeitinho calmo dele, que ele dizia, gente, hoje eu levei de 4 a 5 minutos para achar uma palavra que se encaixasse perfeitamente naquela labial. Quer dizer, o cuidado dele.